Olá, na nossa aula hoje nós vamos aprender sobre as leis de Newton. Aqui eu coloquei a primeira para vocês, que nós chamamos de primeira lei de Newton, que também é conhecida como inércia. Nessa primeira lei de Newton é bem simples entender, até porque ela está bem associada ao nosso dia a dia. Eu coloquei aqui a seguinte definição: nós podemos afirmar que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulam. O que nós conhecemos também como um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E nada melhor do que olhar os exemplos para poder conseguir entender essa primeira lei de Newton. Eu coloquei aqui essa primeira figura para vocês. Aqui eu apresento a tendência de permanecer em movimento. Se você observar, você vai ver que essas bolinhas elas estão em uma rampa. Então, ela tende a fazer o quê? A descer. Então, se o corpo ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Já se eu colocar uma moeda em cima de um papel e puxar, ela vai cair exatamente onde? Dentro da água. Por quê? Como a moeda ela está em repouso, aí eu digo para vocês, um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Por isso que ela cai dentro da água. Isso acontece também muito quando a gente está dentro de um ônibus. Nós sabemos que para descer do ônibus, a gente tem que esperar o ônibus parar para poder descer. Porque se a gente descer com o ônibus em movimento, a pessoa pode cair. Porque já que o ônibus está em movimento, o seu corpo ele tende a permanecer em quê? Em movimento. É o que está acontecendo aqui, ó. As pessoas elas estão exatamente em pé. Porém, quando o ônibus anda, né, ele adquire uma certa velocidade, o nosso corpo ele também tende a fazer o quê? Adquirir a mesma velocidade, porque nós estamos dentro do ônibus. Se eu estiver em cima de uma bicicleta também, se eu esbarrar em alguma coisa, o meu corpo ele é lançado para onde? Para frente, porque como ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. A segunda lei de Newton, que também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ela é bem importante. Só que a segunda lei de Newton, ela vai entrar em cálculo. Quando a gente faz uma questão relacionada com as leis de Newton, eu sempre gosto de falar que a segunda lei de Newton vai estar sempre em cálculo e já a primeira e a terceira lei de Newton, ela vai vir sempre em teoria. Por isso é importante entender a diferença do que acontece na primeira lei de Newton para o que vai estar acontecendo na terceira lei de Newton, porque a segunda é cálculo, então ela é bem mais simples. Coloquei aqui a seguinte definição para vocês: afirmar que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Ou seja, a segunda lei de Newton ela vai ser sempre a força resultante é igual à sua massa vezes a aceleração. Na física, tudo possui unidade de medida, então é muito importante ficar atento a isso. Quando eu falar de força, independente de quem seja, eu vou lembrar sempre do Newton. Aí a gente usa esse símbolo aqui, ó, o N maiúsculo. Quando se trata de massa, vai ter momentos na física que a massa vai mudar. Mas no caso da segunda lei de Newton, massa tem que estar sempre em quilograma. Caso esteja em uma massa diferente, ou seja, uma unidade diferente, a gente tem que lembrar de transformar. E a massa é bem simples, é só você lembrar da unidade de transformação lá da distância, só que como a gente trabalha com massa, a gente troca o M pelo G. Ficaria assim, ó, quilograma, hectagrama, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Viu? É exatamente aquela tabela da distância, só que a gente troca o M pelo G, porque aqui a gente está trabalhando com massa. E a unidade da aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Não posso trabalhar com unidade diferente. Tem que estar com tudo no sistema internacional. Aí eu ainda completei aqui, ó, de acordo com ela, quando se sujeita um corpo à ação de uma força resultante não nula.
ela complementa a primeira lei de Newton, porque a primeira lei de Newton tem que ser nula, e para ser nula, a minha aceleração ela vai ter que ter o valor igual a zero, porque aí quando eu fizer a força resultante, independente do valor da massa, se eu multiplicar por zero, a minha força resultante vai ser quanto? Zero. Já na segunda lei de Newton, não. A minha aceleração ela não pode ser nula. Então, isso é muito importante. Esse corpo ele adquirirá uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Isso eu vou trabalhar mais à frente com vocês e principalmente lá na terceira lei de Newton, que a gente fala sobre direção e sentido. Então, ou seja, aqui da segunda lei de Newton, o que eu preciso saber? Sempre vai cair em conta. E quem é a fórmula que eu preciso utilizar? Força é igual a massa vezes a aceleração. E a força nós chamamos de força resultante, porque dependendo da figura geométrica, a gente vai ter que calcular a resultante primeiro, para depois substituir na fórmula. E por fim, a terceira lei de Newton, que também é conhecido como o princípio da ação e reação. O que nós sabemos sobre a terceira lei de Newton? Ela é uma força resultante da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo recebe. A força de ação e reação, elas atuam em corpos diferentes. Um vai praticar a ação e o outro vai praticar a reação. Você já deve ter observado que se você der um soco na parede, a sua mão vai doer. Mas isso por quê? Porque você vai fazer uma força sobre a parede, porém a parede também vai fazer uma força sobre a sua mão. Então aqui, se eu tivesse uma parede, aí eu vou aplicar uma força sobre ela. Digamos que eu estou aplicando 50 newtons. Só que a parede também vai aplicar uma força sobre mim. Só que eu vou dizer que é de menos 50 newtons. Só porque ela está no sentido contrário, tá? Então a gente sempre faz essa representação. Porém, eu coloquei aqui para vocês. De mesmo módulo. O que é módulo? Módulo são valores positivos. Então eu não considero força negativa. A minha força ela vai ter sempre o valor positivo. E o que significa mesma direção? Mesma direção é porque a gente trabalha com vetor. Se você observar aqui, ó, na segunda lei de Newton, eu coloquei aqui para vocês que a força resultante, ó, ela tem uma setinha aqui em cima, porque é uma força vetorial. E a aceleração também, ela tem uma setinha aqui em cima, porque ela também é, no caso, uma aceleração, só que vetorial. Então aqui, quando ele fala mesma direção, é porque eu não posso mudar a direção dessa setinha aqui, ó, que se representa um vetor. Já elas vão ter sentidos opostos. Por quê? Uma vai exercer a força indo para a direita e a outra vai exercer uma força, só que apontando para onde? Para a esquerda. Então, tenho que falar que são sentidos opostos, porém, mesma direção. E a última eu coloquei aqui no final, que é a força-peso. Ela está relacionada com a segunda lei de Newton. Coloquei aqui a seguinte definição. Quando falamos em movimento vertical, introduzimos um conceito de aceleração da gravidade, que sempre atua no sentido a aproximar os corpos em relação à superfície, ou seja, em relação à Terra. Qual é a diferença da força peso para a força F? A força F, ela vai atuar sempre na horizontal, tá? Quando eu faço FR é igual a massa vezes aceleração. Eu estou falando das forças que estão na horizontal. Já a força-peso, ela vai atuar na vertical. Aí, ao invés de eu trabalhar com a aceleração, eu vou trabalhar com a aceleração da gravidade. E a força R eu troco pelo peso. Aí é onde surge a segunda fórmula.
mas não tem nada de diferente em questão da teoria, tá? Por isso que eu coloquei aqui, relacionando com a segunda lei de Newton, se um corpo de massa m sofre a aceleração da gravidade, quando aplicada a ele o princípio fundamental da dinâmica, poderemos dizer que o peso ele é igual a massa vezes a gravidade. Só que tem uma coisa importante. A aceleração ela pode ter diversos valores, porém a gravidade é um valor constante. Ela vai depender do planeta. No caso da Terra, a gravidade ela vai ter sempre o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou nós podemos trabalhar com a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade é obrigação do aluno saber, principalmente na Terra, que é o nosso planeta. Caso seja um planeta diferente, as questões elas vão falar qual é o planeta e qual é o valor da gravidade. Então, isso aqui é bem simples, tá? Então, nós sabemos já a primeira, segunda e terceira lei de Newton. Primeira e terceira sempre em teoria e a segunda sempre em cálculo. Quando se tratar da horizontal, trabalhamos com a força F e podemos utilizar a aceleração, que é um valor que vai mudar. Já quando se trata da força-peso, a gravidade também muda, porém aqui é um valor constante para cada planeta e no caso da Terra, nós temos que saber que nesse caso vale 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado.